Fala, minha gente, bom dia a todos. Nesse domingo, né? Desejando a você um domingo maravilhoso, mas estamos aqui para falar sobre o jogo de ontem, do empate do Vitória contra o Juventude de Caxias do Sul. 2-2, o jogo no estádio do Barradão, com um belo público, né? A torcida do Vitória foi prestigiar ontem. Tempo chuvoso, tempo frio, e aí a revolta do torcedor do Vitória, porque era um jogo para o Vitória vencer, um time que está na zona de rebaixamento, um time que perdeu todos os jogos que jogou fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O Vitória tinha tudo para ganhar e ganhar bem ontem do time do Juventude, mas o futebol apresenta de vez em quando umas surpresas, né? Quando você pensa que está tudo certinho, tá ganho o jogo, e aí vem o imponderável do futebol e ele traz aquela surpresa inesperada. Por isso que o foco tem que ser total dentro de campo. 90 minutos de jogo, mais acréscimo, tem que estar esperto o tempo inteiro. E sobre isso a gente avalia, sabe como? Com as palavras do atacante Kaiser e do técnico Carille após a partida. O Kaiser disse que dá vontade de esculachar, né? Foi a palavra que ele usou e chamou a atenção, não é? Quando a repórter estava entrevistando ele depois do jogo. Ele falou que sabe que dá vontade de esculachar. E o Carille que falou que falta malandragem. Não é só isso, né? Tudo isso faz parte dentro do futebol, de um time que tem uma instabilidade emocional, de um time que tem instabilidade técnica. E para culminar com tudo isso, um treinador que tem pouco tempo que chegou e está pegando jogadores que estão sendo contratados ainda, jogadores que não têm uma forma sincronizada com seus companheiros, que nem talvez não saibam nem falar o nome dos seus companheiros, porque chega muito rapidamente, tem que jogar, desfalques que acontecem. Esse é o futebol, gente. Campeonato Brasileiro, a gente sempre fala que é um dos mais difíceis do mundo, é esse Campeonato Brasileiro, porque são muitos times que lutam pelo título, times que lutam lá embaixo para não cair. Então a situação do Vitória é mais ou menos essa. Vejo que de uns 4 jogos para cá, o Carille está tendo dificuldade em 3, 4 posições. Na lateral direita, por exemplo, não tem um jogador para jogar, porque os jogadores estão machucados. Aí você tem um jogo que o Vitória joga bem, com meio de campo com Baralhas, com PP, com Ronald. Aí no próximo jogo você já não tem Baralhas, já não tem PP. Aí chega no outro jogo, você já não tem Ronald, já não tem Baralhas. É complicado para você dar uma sincronia a jogadores que não estão mantendo, né, jogos, né, minutagem, essa união, essa sincronia com seus companheiros. É muito difícil. E aí o treinador tem que se virar nos 30 para tentar fazer o melhor. Por exemplo, ontem o técnico ele teve que colocar o Neres. Ele disse depois na entrevista coletiva que vem acompanhando o Neres já há muito tempo, que o Neres está treinando muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque muitos torcedores estão reclamando porque não entrou com o Edu, que Edu já tem mais minutagem do que o Neres. E o Neres voltou agora. E por que Neres é pauta nesse comentário? E ontem, depois do jogo? Porque Neres, o Vitória está vencendo o jogo por 2-0 e vamos chegar até aí, né? Vamos falar do que aconteceu antes. E o Neres terminou sendo expulso porque deu a entrada mais dura no adversário. Foi tentar tirar uma bola, acabou atingindo o rosto do adversário, Talhares, se eu não me engano. E esse jogador foi expulso, o Neres, e acabou, de uma maneira ou de outra, prejudicando. Era para tanto, Vitória dando 2-0, jogando no Barradão, perdeu um jogador? Não. Até porque, vamos lá o jogo, né? O Vitória, o time do Juventude, no iniciozinho da partida, teve um jogador expulso. O zagueiro da equipe do Juventude foi expulso. E o Vitória, que já era, inclusive, melhor do que o Juventude, o Vitória, se não era um time articulado, se o Vitória não é um time que tem aquele conjunto de bom toque de bola, de chegada na área do adversário com essa bola tocada, com essa bola no chão, mas era um time que agredia muito o adversário. Você sente quando o time não está muito sincronizado, é quando você vê muitos cruzamentos para a área, muitos chutes aleatórios para o gol adversário, quando você pode fazer uma tabela, né, para pegar um momento melhor de fazer a definição, a finalização. E vimos muito isso ontem no primeiro tempo do time do Vitória. O Eric, por exemplo, chutou umas 3, 4 bolas no gol, onde poderia, né, tocar mais essa bola, botar mais essa bola no chão. O La Pedra, né, jogou muito bem, né, teve um primeiro tempo de boa movimentação no ataque. E o jogador que define tudo, que é o Kaiser,
Ele recebeu um lançamento afunilando, né, por dentro dos zagueiros, logo no primeiro tempo, no início do jogo, botou na frente, fez o primeiro gol do Vitória, 1-0, e o Vitória foi muito melhor do que o Juventude, praticamente o Juventude não jogou no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, o Vitória faz 2-0 também com o Kaiser, uma falha dos zagueiros do Juventude, tentaram atrasar a bola um para o outro, tentaram atrasar para o goleiro, o Kaiser foi mais esperto, fez 2-0, por isso a irritação do jogador, você faz 2-0, 2 gols dele, né? Aí você cede o empate ao adversário, você com um a mais, depois é que o adversário, né, teve a igualdade numérica em campo, porque o jogador Neres foi expulso no Vitória, e aí, né, o Kaiser saiu revoltado, dizendo que dá vontade de esculachar, até porque o Carille também fez as modificações, e depois das modificações o Vitória caiu mais ainda dentro de campo, o rendimento do Vitória, com a entrada dos jogadores das modificações, e aí o Vitória, quando perde o Neres, o técnico do Juventude, o Carpini, que era técnico do Vitória, conhece bastante o Vitória, sabe das deficiências do clube do Barradão, fez as modificações, colocou Nenê experiente jogador, teve participação nos 2 gols. No primeiro gol, no escanteio do lado esquerdo, ele cobra, pega o Formiga sozinho, né, no segundo pau, um pouco mais aberto, saindo da área, o cara pega de primeira lá e faz o gol, sem chance para o Lucas Arcanjo, né, dá uma cabeçada muito forte no canto. E o segundo gol, pênalti, né, um pênalti claro, existente, e aí o Nenê foi lá, bateu no canto, que a bola foi na mão, né, do Fabri, que entrou muito mal no jogo. O Fabri ontem entrou muito mal, errando tudo, e ainda estava na área lá, tentando ajudar, e a bola foi na mão dele, pênalti claro dentro da área. Nenê bate sem chance nenhuma para o Lucas Arcanjo. Interessante é que quando o time do Juventude faz o gol, o Vitória está com 1 a mais. E ali todos esperam, né? O Vitória com 1 a mais, faz 2-0. Chegou um momento que a gente imaginou assim, pô, o Vitória vai dar uma goleada. O Vitória hoje vai fazer 4, 5 nesse Juventude e aí vai criar a moral, né, para a sequência do campeonato, até porque o Vitória tem um jogo dificílimo na próxima segunda-feira, dessa 8, né, de amanhã 8, contra o Flamengo, jogando no Maracanã. Flamengo que é líder do campeonato. Aí vocês imaginam, mas o Carille sabe armar um sistema defensivo muito forte? Sabe. Mas é complicado, né, gente? Uma coisa é você pegar o Juventude jogando dentro de casa. Outra coisa é você pegar o Flamengo jogando dentro do Maracanã. Apesar do futebol não ter isso, né? Tem o imponderável, como nós falamos aqui na abertura desse boletim, na abertura desse comentário. Mas o Vitória deixou escapar realmente uma vitória ontem dentro do Barradão, que era para dar moral ao time, para dar uma respirada. Se vocês analisarem, o Vitória tem 3 jogos a mais do que o Vasco. O Vasco se vence, o Vasco já ultrapassa o Vitória, joga o Vitória para a zona de rebaixamento. Olha a pressão que é. Uma coisa até ontem, né, até hoje, né, vamos dizer assim, a rodada, a gente vem falando aqui, olha, o Vitória está fora da zona de rebaixamento, porque o torcedor diz assim, mas o Vitória tem que ganhar tantos jogos. Depende. Se os que estão atrás também não ganharem, o Vitória continua fora da zona de rebaixamento. Mas quando você entra na zona de rebaixamento, aí começa tudo a modificar. Torcer para que o Carille tenha seus jogadores de volta nessa semana que está chegando agora. Ronald de volta, né? Estava suspenso, Baralhas também, são jogadores importantíssimos nesse sistema do Vitória. São mais jogados com o grupo, já se conhecem mais, porque não adianta também você estar botando jogadores que chegaram agora sem ritmo de jogo. A parte física também é muito importante, apesar do técnico Carille já ter aí, me parece que a 3ª semana aberta, né, sem jogos no meio de semana, para atualizar um pouco essa parte de sincronia, mas é aquela coisa da deficiência técnica. Não adianta, às vezes, você treinar, quando você não tem a competência técnica, jogadores de qualidade, um material humano necessário para que você possa render muito mais dentro de campo. Então, Vitória empatou 2-2 ontem com o Juventude e agora tem a semana para treinar, para enfrentar o Flamengo de amanhã 8 lá no Maracanã. Ótimo domingo para todo mundo. Ó, gente, não está inscrito, se inscreve aí no nosso canal, dá essa força, deixa o like porque ajuda muito o nosso canal, tá bom? Grande abraço, um ótimo domingo a todos.